Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Pecadora e tão só foi amparada através da sua fé, quando outrora lá em Jericó salvou 2 homens, espias de Josué. Somente um fio de escarlata traduzia o livramento que ela fazia jus. A escarlata é vermelha, cor de sangue, simbolizando assim o sangue lá da cruz. Como está na tua casa, irmão, está brilhando como a luz. Se na tua casa tem um fio de escarlata, é o sinal que retrata o santo sangue de Jesus. Como está na tua casa, irmão, está brilhando como a luz. Se na tua casa tem um fio de escarlata, é o sinal que retrata o santo sangue de Jesus. Este sangue protegeu um grande povo, isto provado está. Nos diz a Bíblia que nenhum deles pereceu, porque o sinal maravilhoso estava lá. Em cada casa havia o sangue do Cordeiro, passando o anjo, e aqui ali reinava a paz. É como o sangue de Jesus em nossas vidas, e não tememos as flechas de Satanás. Como está na tua casa, irmão, está brilhando
bom dia para todos os nossos irmãos. Para nós é um prazer imenso, uma satisfação maravilhosa estar aqui neste lugar para fazer companheirismo com os irmãos neste momento, através da palavra de Deus. Pela graça de Deus, estamos de pé em mais uma manhã para lutarmos. A nossa vida aqui nesta dimensão, nesta terra, é uma luta constante. Como nosso pastor sempre gosta de dizer, que o último passo que ele vai dar como um vencedor. E nós também dizemos a mesma coisa. Eu já gosto de dizer assim também. O último fôlego de vida e o último passo que eu der aqui nesta terra, eu estarei dando como um vencedor, porque nós cremos naquele que já venceu todas as coisas, que foi Jesus Cristo. Essa escritura que acabamos de ler, irmãos, está no Evangelho de São João, capítulo 14, verso 26. Evangelho segundo São João, capítulo 14, verso 26. Nós vamos repetir. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isto é maravilhoso, irmãos, nós sabemos que nós temos o Espírito Santo à nossa disposição, sabendo que foi uma promessa dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui na mensagem para que foi dado o Espírito Santo, parte aqui do parágrafo 113, o profeta diz assim: Deus nunca te guiará para fora da palavra. Mensagem para que foi dado o Espírito Santo, parte do parágrafo 113. Deus nunca te guiará para fora da palavra. O Espírito Santo é uma promessa, e esta promessa do Espírito Santo, ela veio juntamente acompanhada de um consolo. Quem tem o Espírito Santo também tem o Consolador. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo o Consolador, o Espírito Santo, que viria através de uma promessa do Pai. E esse Espírito Santo, ele nos ensinaria todas as coisas. Agora, isso é para nós refletirmos, irmãos, meditarmos durante o dia, durante a tarde e durante a noite. Que nós temos o Espírito Santo, nós que dizemos cristãos. Uma pessoa não pode dizer que ela é um cristão, uma cristã, sem ser o portador do Espírito Santo. Porque isto é uma promessa dada para todo aquele que profere, que professa ser um cristão. Ele tem que ter o Espírito Santo. Ele tem que ter essa lucidez, esse esclarecimento espiritual. Se eu estou professando ser um cristão, eu tenho que ser um portador do Espírito Santo. Porque isso está de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Ali o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Vocês estão vendo como é que Deus não nos guia, nunca te guiará para fora da palavra? Não. Irmãos, tudo aquilo que está relacionado à vida cristã, para o homem, para a mulher, seja ele qual idade que ele tiver, seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja de maior idade, toda a nossa vida ela tem que estar pautada, ela tem que estar instruída através da palavra de Deus. Deste livro bendito, nós não cantamos aquele hino? Eu tenho um livro bendito onde está escrito que Deus é amor. Aí depois nós falamos que este livro, ele nos guia. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e serás sempre o meu condutor. Porque essa Bíblia sagrada, este livro, realmente, estas letras deste livro, sendo vivificada pelo Espírito Santo, este livro se torna o nosso guia. E ele nos ensina, este livro, ele ensina para todas as classes de idade o que realmente nós devemos ser. Esses dias eu estava com um pensamento muito glorioso, eu dizendo para mim mesmo, se eu tivesse os meus filhos ao redor de mim, e eu estivesse partindo hoje, todos os meus filhos ao meu redor, eu poderia dizer para eles assim, meus filhos, o papai está saindo de cena, o papai está deixando esta dimensão com segurança, porque o papai tem crido na Bíblia Sagrada. Aí eu pegaria este livro, a Bíblia Sagrada, olharia para cada um de meus filhos e diria assim, o papai não tem uma fazenda para deixar de herança para vocês? O papai não tem grandes mansões? O papai não tem uma chácara? O papai não tem bens materiais para deixar para vocês. Principalmente para dar confusão, viu, irmãos? Porque na hora da repartição de bens, sempre, na maioria das vezes, gera confusão. Guerra, discórdia, confronto e separação. Não há bom senso naquela hora. Mas então eu diria para eles, eu não tenho nada desses bens aqui na terra. Nada contra, não sei se eu vou adquirir isso para frente. E nada fazendo oposição para aqueles que têm, não é isso. Os irmãos estão compreendendo. Mas ainda que se eu tivesse, então tá bom, então vamos fazer de conta que se eu possuísse uma fazenda, uma chácara, imóveis e tantas coisas para deixar para eles. Eu diria assim para eles, mas tem uma coisa, meus filhos. Ainda tudo que o papai deixasse para vocês, fazenda, chácara, imóveis, muito dinheiro no banco, isso tudo pereceria. Porque estas coisas não vão fazer de vocês pessoas de caráter, riqueza. Muito pelo contrário. Uma herança adquirida sem caráter, ela não vai trazer bons resultados. Se o Espírito Santo não estiver guiando aquele garoto, aquela menina, aquele rapaz, aquela moça, aquele homem, aquela mulher, se ele não tiver o Espírito Santo para guiar ele vai ficar perdido. Ele vai ficar desnorteado com aquela riqueza que foi dada para ele, não vai saber administrar. Porque muito pouco sabe se administrar
quando não adquiriu aquilo com esforço, com dedicação, com suor. Mas eu pensando naquele sentimento, fazendo aquele quadro comigo, eu pegaria este livro, a Bíblia Sagrada, e diria para eles assim: não haveria riqueza maior para o papai deixar para vocês do que este livro. Este livro, esses ensinamentos, aonde desde a da tenra idade vocês têm me visto, têm visto sua mãe com ele nas mãos, têm visto o pastor com ele no púlpito, e todas as vezes que nós precisamos dele, o papai mostrou para vocês como um filho deve se comportar, como o papai deve se comportar, como a mamãe deve se comportar. Vocês se lembram disso? Então, esse livro, sendo inspirado por este guia, por este Consolador, o Espírito Santo, ele faz isso nas nossas vidas. Este livro não é apenas para ser carregado. Às vezes se lembra deste livro somente para a hora de ir à igreja, que deve ser lembrado. Mas será que nós estamos abrindo este grande e maravilhoso livro? Porque através deste livro é que nós somos consolados pelo Espírito Santo. Cada letra, cada frase deste livro é Deus falando conosco, é Deus nos orientando. Como ser e o que fazer. Nosso pastor, pregando agora, esses dias, ele disse uma coisa assim. Ele disse: eu me ponho aqui a ensinar vocês usando 3 coisas. Ele disse: eu uso a Bíblia, eu uso a mensagem do profeta de Deus e uso a experiência. Oh, mas que coisa maravilhosa! O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Então, se um homem, se uma mulher, realmente tiver essa graça, se nós tivermos esta graça, irmãos, de obter esse Espírito Santo, nós não vamos ficar fazendo determinadas coisas, agindo de determinadas formas errôneas. Não. Nós vamos agir como pessoas instruídas, porque é uma promessa de Jesus no Evangelho segundo São João, capítulo 14. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Que escritura maravilhosa! E nosso pastor, num dos últimos cultos aqui domésticos, ele pregou um culto doméstico e foi intitulado esse culto doméstico Enchimento Consagrado da Alma. Uma alma consagrada, uma alma buscadora, uma alma sedenta desse Espírito Santo. O Espírito Santo deve ser buscado, irmãos, através de uma vida diária, lendo, ouvindo, meditando, louvando a Deus. Isto sim é uma vida consagrada, para que na hora das diversidades, para na hora de um pai instruir um filho, ele terá sabedoria. Porque o Espírito Santo ensina ele a ser pai. Na hora de uma mãe instruir uma filha, ela vai saber ensinar aquela filha, porque ela é instruída
pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ensinou aquela irmã. Ah, como um pregador, quando ele é portador desse Espírito Santo, ele vai saber, quando se colocar diante do povo, ele vai ser bem-aventurado diante do povo, porque ele vai ensinar de acordo às Escrituras. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, Deus nunca te guiará para fora da palavra. Deus só nos guia para este livro, para a sua palavra. E nós, como ovelhas, recebendo sua palavra e nos esforçando para pôr em prática, só há bem-aventurança a nosso favor. Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo, foi um prazer estar com os irmãos nesta manhã, nesta hora maravilhosa, nesta hora do partir do pão de Deus. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. ويحرسك يضيء بوجهه عليك ويرحمك الرب يرفع وجهه عليك ويمنحك سلام. Adonai